Bom dia, galera. Por solicitação de alguns dos meus alunos, né, eu vou tentar criar um vídeo aqui para ajudar vocês a criar um pool de conexões, né, usando o NetBeans, o Glassfish e o Postgres, tá? Então, vou tentar fazer algo bem simples para ajudar vocês nessa elaboração aí, nessa montagem, né, de um pool de conexões no servidor Glassfish, principalmente porque vocês precisam desse recurso para trabalhar com aplicações distribuídas, com aplicações web, tá bom? Então, eu estou aqui com o NetBeans aberto, né? Eu tenho aqui já algumas conexões que eu já preparei com o banco de dados, né? Que eu trabalho em alguns dos projetos que eu já estou desenvolvendo aqui, e o meu Glassfish, né? Então, quando eu expando o Glassfish, ele está rodando. Eu tenho as aplicações que estão rodando no meu Glassfish e aqui eu consigo, em recursos, consigo ver a parte de conexão com bancos. Então, dentro de recursos JDBC, você tem lá, né, alguns atalhos, se é que a gente pode chamar assim, para se conectar com algumas bases de dados, tá bom? Então, a ordem certa é eu criar um pool de conexão primeiro, né? Eu estabeleço um pool de conexão e através desse pool de conexão eu crio o recurso, o JDBC, que é o que eu vou usar efetivamente para poder conectar nas minhas aplicações, né? Então, quando eu crio lá a minha aplicação distribuída e eu quero me conectar com um banco de dados no meu arquivo de persistência, o que eu coloco é a origem dos dados, que é a conexão JDBC. Então, é aquele nome que eu dei lá no Glassfish, que eu vou usar aqui e através disso, né, a minha aplicação sabe com qual banco ela tem que conversar, o que ela tem que fazer efetivamente, tá certo? Então, vamos lá. Voltando aqui, eu tô com o Postgres aberto, né? Eu vou criar um pool de conexões com essa base de dados agenda, tá certo? Então, tem algumas informações aqui, eu vou criar um pool de conexões com ela. Então, o Postgres, ele me dá bastante informações, eu vou precisar de tudo isso aqui. Então, eu tenho, né, o nome da base de dados, quem é o usuário principal. Então, algumas informações que são importantes para mim. Vamos lá, qual a sequência correta? Para ficar bem simples, bem fácil. Então, vamos aqui no banco de dados, dentro do NetBeans. Vou criar uma nova conexão. Como é o Postgres, eu vou procurar ele aqui na lista de drivers. Ele já traz a referência para mim. Vou dar um próximo. Ele já trouxe, né? Como ele já tem algumas informações que são default, então ele já traz aqui o localhost, como eu estou na minha máquina, o host é o localhost que eu estou trabalhando na minha máquina. Porta default do Postgres 5432, o nome do banco de dados. Então, meu banco de dados chama agenda. Então vamos colocar aqui agenda. O usuário, né, no caso o meu usuário que eu uso como referência aqui para os meus bancos de dados e a minha senha também, né? Vou dar um lembrar senha e vou testar a conexão. Então, ó, conexão bem sucedida. Então ele achou, esse aqui é a minha URL do banco, né? Vou precisar dela daqui a pouco também, mas a gente tem como recuperar isso depois. Então eu dou um próximo, conectou tudo certinho. Aqui no information, no esquema, vamos deixar público e finalizar aqui. Vou só apagar esse, ele usa esse, né, ele coloca essa informação adicional, mas eu normalmente apago e deixo só a URL mesmo, simples para conectar com o banco. Dou um finalizar. Então ele já criou aqui no NetBeans a conexão com a minha base de dados agenda e aqui eu consigo ver todas as minhas tabelas, consigo ver as principais informações da minha base de dados. Legal? Então, esse é o primeiro passo para facilitar um pouquinho a nossa vida. Agora, o que eu vou fazer? Nós vamos trabalhar no Glassfish. Eu preciso, direto no Glassfish, dentro do Glassfish, criar esse pool de conexões. Então, eu seleciono o Glassfish, botão direito do mouse, vou lá exibir console do administrador do domínio. Ele vai me abrir o console no meu browser.
Através desse console eu consigo administrar um monte de coisa, né, dentro do Glassfish. Então a maioria dos servidores de aplicações, ou 100% deles, né, tem essa parte de administração, porque vira e mexe você precisa fazer algumas configurações. Essa tela do Glassfish eu acho ela bem intuitiva. Então tem aqui todos os menus. Eu vou direto aqui no JDBC, vou abrir um pouquinho o JDBC. E primeira coisa, né, vamos criar um JDBC Connection Pools. Eu já tenho alguns aqui. Nós vamos criar um novo. Então, botão novo. Pool. Eu vou colocar agenda, que é um nome só para facilitar o entendimento, para eu saber com qual base de dados eu vou conversar efetivamente. Qual que é o tipo de informação, de dado que eu vou tratar? Eu tenho algumas aqui, né? No nosso caso, nós vamos tratar vamos usar o javax.sql data source, tá certo? E qual é o dono do driver do banco de dados que a gente vai trabalhar? No caso, né, é o Postgres. Aí está aqui o cara, vou selecionar ele e beleza. Nessa parte é só isso. Vou dar um Next. Aqui eu não vou mudar nada, só vou setar quais são as informações. Então, o que eu faço? Ele já traz um monte de informações aqui, mas muitas delas a gente não precisa, ou a grande maioria delas a gente não precisa. Então eu vou dar um selecionar tudo, vou deixar só o que eu preciso. Então eu preciso de usuário, né? Eu preciso do nome da minha aplicação, que é a minha base de dados. E vou deixar a minha senha. O resto eu posso simplesmente eliminar. Então ficaram as três propriedades aqui. Eu vou adicionar mais uma que é importante para a gente, que é a URL, né? Então para ele poder saber aonde que ele vai buscar o banco efetivamente. Então tem algumas propriedades aqui. A URL, como é que eu pego a URL do banco sem medo de errar? Vou lá no NetBeans de novo, seleciono aqui a minha conexão com o banco, vou em propriedades e pego esse cara aqui. Então, a URL do banco de dados eu tenho aqui. É a mesma de cima, então eu seleciono essa aqui, vou dar um Ctrl C, vou de novo lá no browser, no administrador do Glassfish, e vou colar a minha URL. Application Name, eu vou colocar a agenda de novo aqui, para facilitar o entendimento, para eu saber exatamente qual base de dados é. O User é a mesma coisa, que a gente colocou lá no NetBeans para fazer o acesso, tá bom? Então, vamos colocar aqui de novo, né, User, e vamos dar um Finish. Legal. Tá aqui, criou minha agenda, né? O meu pool de conexão que chama agenda, beleza? Então, é um data source e vai se comunicar com o banco de dados do Postgres, tá bom? Então, se fosse MySQL, se fosse alguma outra base de dados, a gente escolheria um outro gerenciador de banco. Vamos voltar nesse cara aqui, só para a gente testar se a conexão está toda certinha. Então, as informações que a gente colocou estão aqui. Né? Eu consigo checar, consigo ver tudo sem problema. Então, as propriedades, legal. E aqui na abinha General, eu tenho alguns botões. Esse botão Ping aqui é super importante para a gente. Né? Eu preciso ver se a minha base de dados está ativa, se eu consigo pingar nela, se eu consigo encontrar ela. Né? Então, tivemos um problema aqui. Né? Ele não conseguiu encontrar. Então vamos voltar lá que está faltando alguma aplicação. Desculpa, aqui não é application name. Então vamos lá, desculpa, eu errei aqui, né? O atributo é o database name. Então tem que ser agenda. Vamos salvar esse cara de novo e vamos tentar outra vez pingar. Vamos voltar lá. Então beleza, ele encontrou a base de novo, sem problema nenhum, né? Eu tenho que receber essa mensagem aqui o ping foi realizado com sucesso. Quem já trabalhou com rede, a parte de infraestrutura, conhece bem esses termos, tá bom? Mas o que interessa para a gente é que ele tem que
que encontrar a base efetivamente. Agora, então o nosso pool de conexão já está legal, está funcionando. Então eu venho aqui, vou criar um recurso, vou criar um atalho para esse pool de conexões. Então eu já tenho também aqui alguns criados, né? Vou criar um novo, dou um new. Então eu vou colocar lá como padrão, barra, vou colocar agenda. Então JDBC barra é um padrão e depois o nome, eu vou colocar sempre o nome da minha base de dados para ficar mais fácil, para eu saber exatamente o que está acontecendo. O pool, ele já trouxe aqui, ó, o pool name, né, qual é a referência do pool de conexões que a gente acabou de criar. Então vou colocar agenda e beleza, dei um OK. Então ele criou lá o meu JDBC agenda sem problema nenhum, tá certo? Uma coisa que é importante para eu poder enxergar esse pool de conexões aqui, ó, no Glassfish, eu preciso, se eu vier aqui, ainda não está aparecendo, né? Ó. Então, mesmo que eu vou dar um atualizar, então, ele já apareceu aqui, ó. Só de atualizar já apareceu, beleza? Então, tá tudo certo. Agora eu posso usar o meu JDBC Agenda sem problema nenhum. Então, poderia vir aqui na minha aplicação, no meu persistence.xml, né? no meu arquivo de persistência e colocar aqui a conexão, por exemplo, com o meu JDBC Agenda sem problema nenhum, tá bom? Então eu já conseguiria enxergar o JDBC para fazer conexão direto com a minha base de dados Agenda. Então eu colocaria, né? É só selecionar aqui sem problema nenhum. Mas eu vou fazer um outro vídeo mostrando para vocês como que a gente cria efetivamente esse arquivo de persistência, tá bom? Então, se tiverem algum problema, podem me mandar um e-mail ou fazer algum comentário que eu tento ajudar vocês aí embaixo no vídeo, ok? Então, valeu, até a próxima.